Terceiro capítulo: Calar ou falar? Eis a questão. Tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Uma vez, durante uma pregação, eu ouvi uma frase que anotei em minha Bíblia: renúncia traz poder. Essa frase mexeu muito comigo, pois podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida nas quais gostaríamos de ter autoridade. Não sei você, mas eu gosto muito de ouvir pessoas que têm propriedade para abordar determinados assuntos. Pessoas que sabem do que estão falando, pois você sabe que ela percorreu um longo caminho de conhecimento naquele tema específico. Por isso, essa tem autoridade para abordar determinados temas. Essa passagem que vou mencionar agora mostra um pouco disso, pois todos querem ser um pouco mestre em determinadas situações. Mas a arte de ouvir, mais do que falar, nos protege de alguns infortúnios, nos poupa algumas dores e nos mantém longe de passar vergonhas desnecessárias. É muito importante estarmos prontos para ouvir e tardios no falar. Gosto muito da Bíblia, a mensagem, e vou usar ela por diversas vezes, pois ela tem uma linguagem clara para todos. Olha que forte essa passagem de Tiago. Quanta clareza nos traz. Não se apresse em querer ensinar, meus amigos. Ensinar requer muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados porque se exige muito deles. E nenhum de nós é perfeitamente qualificado para esta tarefa. Erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita, com total controle da vida. O arreio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro, com um pequeno leme de um grande navio. O capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada mais, é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça, uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Não é de assustar? Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Como a língua bendizemos a Deus nosso Pai, com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. Amigo, assim não dá. Já viram uma fonte dar água pura num dia e imprópria no outro? Um pé de manga produz maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de uma poça de lama. Tiago, capítulo 3, versículo do 1 ao 12. Acredito, hoje, por vivenciar e não por ouvir falar, pois escrevendo esse livro, Deus mostra para mim, mesmo quanto preciso me converter, melhorar, mudar e evoluir. Chegar mais perto dele, me tornar mais parecida com ele. Escrevendo essas palavras, vivo aquela passagem que diz: a palavra de Deus é uma espada que corta para os dois lados. Do lado de cá não é diferente. Sofro as mesmas lutas, fofocas e murmuração têm o mesmo sabor. Nenhum de nós estamos imunes a ser tentados a murmurar, fofocar ou maldizer. O importante é policiarmos diariamente para não pecar. Tudo o que Deus diz é sério. O que ele diz acontece. Sua poderosa palavra é aguda como bisturi e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém, está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela, não há como. Hebreus capítulo 14, versículo do 12 ao 13. Tenho uma amiga que me diz que sou amiga quietinha, mas não foi sempre assim e também não é o suficiente. Dentre tantas intérpretes, lembro-me de duas ocasiões que ficaram marcadas na minha memória. Lembro-me de uma tia me oferecer um presente de dinheiro se eu ficasse 20 minutos calada. Logo ficou claro para mim e para todos que minha língua era incontrolável, pois perdi a recompensa e de quebra acabei também com os poucos minutos de silêncio da família naquele dia. A outra ocasião foi um dia que fui com meus primos e tios, adolescentes a uma fazenda bem próxima, ao sítio dos meus avós. Lembro-me de irmos durante a tarde e quando voltamos já estava bem escuro. Eu mal respirava, havia um silêncio mortal, tão denso como aquela escuridão. Alguém resolve perguntar: por que Edilaine está tão calada? Eu de pronto respondi: estou orando. Eu falava tanto que todos admiraram meu silêncio e, é claro, me tornei sinônimo de piada por alguns dias, pois só me calei pelo fato de estar tremendo de medo.
Não foram uma nem duas vezes que passei vergonha por falar demais, mas diversas vezes. Você já passou pelo constrangimento de estar contando algo e de repente se falando sozinha enquanto começa um outro assunto sem você? Parabéns, você foi ignorado com sucesso. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Provérbios, capítulo 23, versículo 9. Há dois lados nesse versículo. Você sabe perder tempo em falar com um tolo, e o lado em que você é o tolo e é ignorada por não ter conteúdo ou fazer colocações na hora que não cabe opinar. Quando falamos demais, somos mal interpretados, enfadonhos, inconvenientes, e outros adjetivos que poderia usar para descrever o quanto é fastidioso associar-se a um falastrão. Deus tem ministrado meu coração em várias situações nesses dias, especificamente hoje. Ele falou comigo a respeito da maturidade. Saber calar quando não concordamos ou sabemos que algo não deveria ser dessa forma é maturidade. Saber calar ao invés de dizer eu te disse, quando temos razão, demonstra maturidade. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. A palavra certa no tempo certo é como a joia feita por encomenda. Provérbios capítulo 25, versículo 11. A palavra certa na hora certa pode trazer cura, restauração, perdão, mas também dita no momento importuno pode trazer destruição e infortúnios à nossa vida. O poder das palavras é imenso, ela tem o poder de construir e destruir, de curar e ferir. Por isso é fundamental usá-las como sabedoria, sempre considerando o momento e o contexto em que são ditas. As palavras matam e geram vidas. Pode ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Vivemos em um tempo onde todos se acham no direito de opinar sobre a vida e os problemas alheios. A Bíblia diz que somos a imagem e semelhança de Deus, assim como diz que somos embaixadores dos céus. Como diplomatas, temos o dever de ser condizentes com o nosso lugar de origem, agindo como alguém que representa o céu. É importante lembrar que nossas palavras e atitudes podem impactar profundamente a vida das pessoas. Então devemos sempre buscar ser fonte de inspiração e encorajamento. Assim como os diplomatas trabalham para promover o diálogo, resolver conflitos e buscar colaboração entre nações, nós, como embaixadores dos céus, também temos a responsabilidade de promover a paz, a reconciliação e o amor entre as pessoas. Isso requer habilidades de comunicação, empatia, compreensão e um profundo compromisso com os valores do reino de Deus. Agora você imagina alguém que fala demais, que fala sem sabedoria, que não sabe ouvir. Como pode representar a Deus? Devemos agir de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, para que possamos ser verdadeiros representantes dos céus aqui na terra. Isso significa viver de acordo com as leis e diretrizes divinas, demonstrando amor, compaixão, perdão e justiça em todas as nossas ações. Dessa forma, podemos transmitir de maneira clara e autêntica como funciona o reino a qual representamos, tornando-o visível através das nossas vidas. Não devemos perder o foco, pois nosso visto já está vencendo e logo seremos deportados e retornaremos ao nosso lugar de origem. E estamos perdendo tempo com coisas pequenas, situações que não nos cabe tomar partido. Muitas vezes, perdemos tempo e energia julgando e criticando os outros, enquanto deixamos de olhar para as nossas próprias falhas e fraquezas. Em vez de apontar o dedo para os outros, deveríamos nos concentrar em nossa própria jornada espiritual, buscando constantemente nos aproximar do alvo que é viver de acordo com os princípios e valores do reino. Isso requer humildade, autoconhecimento e um compromisso sincero com o crescimento espiritual. Não se esqueçam de que hoje Deus é advogado e não juiz. E se realmente somos sua imagem e semelhança, então devemos agir como Jesus agiria e levar nossa petição a Deus em favor dos nossos irmãos. A promoção da comunicação e do diálogo é essencial para ajudar tanto aqueles que ainda estão no mundo quanto os que já são cristãos, mas ainda estão em processo de amadurecimento espiritual. É importante estarmos abertos para ouvir, aprender e compartilhar conhecimento e experiências que nos ajudem a crescer na fé e no conhecimento de Deus.
Além disso, devemos estar sempre dispostos a oferecer auxílio e suporte aos irmãos, que estão em busca de um entendimento mais profundo das coisas de Deus. Não sei você, mas tenho tanto a me converter ainda, o trânsito é uma delas. Se não fosse o Espírito Santo ter misericórdia da minha vida e me resgatar das mãos do inferno, com certeza eu já teria me envolvido em alguma situação embaraçosa. Nunca xinguei ninguém, mas vontade não faltou. Confesso que às vezes eu digo, seu tamonha, referindo-me àquelas pessoas que gostam de atrapalhar o trânsito. Não há momentos que estou mais convertida, penso. Quem sabe por que ele está correndo porque está andando quase parando. Outro dia, meu pastor contou que estava no trânsito e uma mulher o fechou e começou a esbravejar com todos que estavam por ali. Quando parou na sinaleira, ele abriu o vidro do carro e quando a mulher viu que era ele, ficou sem graça, pois congregava com ele. Ela até pediu desculpas, mas como sair dessa situação embaraçosa? Confesso que na hora pensei, ainda bem que não fui eu. É claro que não saio gritando por aí, mas o mesmo Espírito Santo que a viu perder o controle também me ouve chamar o abençoado irmão de Tamonha, dentro do carro. Só para esclarecer, pamonha é um doce muito maravilhoso, por sinal, ou um termo usado para uma pessoa lenta. E por que tamonha? Porque meu filho caçula não sabia falar pamonha e falava errado, então virou uma piada interna da família. Mas voltando ao assunto, eu não era melhor que aquela irmã, pois nós duas pecamos, nós duas abrimos nossa boca na hora errada para falar o que não deveríamos. O que eu quero dizer com isso? Há várias formas de falar, até mesmo com a boca fechada. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Salmos capítulo 14, versículo 1. Na Bíblia encontramos vários versículos falando sobre a tolice empregada no falar demais. Vamos ver algumas delas. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Provérbios capítulo 13, versículo 16. A Bíblia diz que somos a imagem e semelhança de Deus, assim como diz que somos embaixadores dos céus. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Provérbios capítulo 17, versículo 9. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Lucas capítulo 6, versículo 45. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Não retribuam mal com mal nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Eu poderia continuar aqui citando muitos outros versículos, mas essa é uma tarefa para você. Uma sugestão minha é que estude na versão de hoje ou na Bíblia Mensagem, pois você vai ter um choque de realidade. Aproveite e convide antes o Espírito Santo. Peça a ele que lhe traga clareza no seu espírito e que você o deixe ser cirúrgico naquilo que você realmente necessita. Deixe-o ir ao mais profundo do seu ser. O discernimento é fundamental para saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio, especialmente quando estamos tentados a responder de forma ríspida ou impulsiva. No entanto, o silêncio não deve ser usado como uma forma de ignorar os outros, mas sim como uma oportunidade para refletir, buscar orientação e responder de uma maneira que reflita o amor, a sabedoria e a graça de Deus. É importante lembrar que a palavra dita na hora certa é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Por isso devemos sempre buscar falar com sabedoria e amor. Você sabia que desonrar é sinônimo de ignorar? Se você não sabia, agora sabe. A desonra pode se manifestar de várias maneiras, e uma delas é através da ignorância. Quando ignoramos alguém, estamos mostrando falta de respeito, consideração e valorização dessa pessoa. Isso é especialmente relevante nos relacionamentos familiares, como o relacionamento entre o marido e a mulher,
pais e filhos, onde a comunicação e o respeito mútuo são essenciais para manter a harmonia e o bem-estar. Em vez de ignorar, devemos buscar construir relacionamentos saudáveis. O calar a que nos referimos é naqueles momentos em que você pode se defender ou argumentar sobre algo e abre mão desse direito para deixar Deus defender você. Algum tempo atrás, passei por momentos muito difíceis. Fiz escolhas erradas que refletem até hoje na minha vida e na vida das minhas filhas. As escolhas erradas podem ter um impacto significativo, não apenas em nossas vidas, mas também na vida daqueles ao nosso redor, especialmente nossos entes queridos. Lidar com comentários e fofocas injustas pode ser extremamente desafiador, já que muitas vezes as pessoas formam opiniões baseadas em informações distorcidas ou incompletas. Nestas situações, é importante manter a calma, evitar alimentar fofocas adicionais e, se necessário, esclarecer a situação que seja de maneira diplomática e construtiva. Mas, quando não é possível, apenas coloque nas mãos de Deus. O foco deve ser seguir em frente, aprendendo com os erros e buscando sempre agir com integridade e honestidade. No meu caso, recorri à oração e à confiança em Deus durante esse período difícil. Em momentos de críticas, fofocas e situações difíceis, confiar em Deus e colocar nossas situações em Sua mão demonstra uma profunda fé e confiança nele. Em vez de tentar nos defender ou fazer com que as pessoas entendam nossa perspectiva, podemos encontrar paz e segurança ao entregar nossas preocupações a Deus e permitir que Ele trabalhe em nosso favor. Isso não significa ignorar completamente as situações difíceis, mas sim buscar orientação, sabedoria e força em Deus para lidar com elas da melhor maneira possível. Confiar em Deus nos ajuda a manter a calma, a paz e a confiança, mesmo nos momentos mais desafiadores. A oração é uma poderosa ferramenta que nos conecta com Deus e nos dá força, conforto e direção em momentos de dificuldade. Ao confiar em Deus e entregar suas preocupações a Ele em oração, nós permitimos que Ele age em nossa vida e nas situações da maneira que melhor lhe pareça. Lembre-se de que Deus é fiel e justo, e Ele conhece o seu coração e as suas circunstâncias. Ele é capaz de transformar qualquer situação e usar até mesmo nossos erros e fracassos para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Eu continuei confiando em Deus, buscando em oração e permitindo que Ele guiasse meus passos. Ele é capaz de restaurar, renovar e transformar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Seu amor e sua graça são incondicionais, e Ele está sempre pronto para nos perdoar, nos fortalecer e nos guiar em todas as situações da vida. Em Deus podemos encontrar conforto, esperança e paz, sabendo que Ele está sempre ao seu lado, pronto para ouvir nossas orações e cuidar de nós em todos os momentos. Até hoje, em alguns lugares, me deparo com pessoas que me conheciam ou pensam que me conheciam e se acham tão cheias de Deus que simplesmente fingem que não me conhecem mais ou atravessam a rua quando me veem. Sabe os fariseus? Eles existem até hoje. Sim, infelizmente a atitude dos fariseus ainda está presente hoje em dia. Às vezes, mesmo entre aqueles que se consideram religiosos e espiritualmente mais elevados, vemos atitudes de julgamento, hipocrisia e falta de amor ao próximo. É triste quando as pessoas agem assim, mas é importante lembrar que, assim como Jesus lidou com os fariseus de sua época com amor, compaixão e verdade, devemos seguir seu exemplo e não permitir que tais atitudes nos afetem negativamente. Em vez disso, devemos continuar a viver de acordo com os princípios do amor, da graça e da misericórdia de Deus, independentemente das atitudes dos outros. Talvez você que está lendo este livro também tenha uma dor ou um passado que traz vergonha ou acusação. Todos nós temos dores, falhas e experiências do passado que podem nos trazer vergonha ou acusação. No entanto, é importante lembrar que Deus é um Pai amoroso, cheio de graça e misericórdia, que está sempre de braços abertos para nos receber, nos perdoar e nos dar uma nova chance. Ele nos ama incondicionalmente e deseja que nos aproximamos dele, para que ele possa nos curar, nos restaurar e nos transformar. Ao mesmo tempo, Deus também é justo, e como um Pai amoroso, ele nos corrige e nos disciplina quando é necessário. Não para nos machucar, mas para nos ajudar a crescer e nos tornarmos melhores. Portanto, não importa o que você tenha feito ou o que tenha acontecido no seu passado, saiba que sempre há esperança e perdão em Deus.
Ele está pronto para te receber de braços abertos e te dar uma nova chance. Você já leu a história de Simei? Quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, ele se deparou com Simei o amaldiçoando e o apedrejando. Ele dizia: Minhas palavras, bem feito, você merece o que está acontecendo com você. Então Abisai, que era um dos seus sobrinhos, amigo íntimo e guerreiro de Davi, perguntou: Quem ele pensa que é para amaldiçoar o rei? Posso cortar a cabeça dele? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixe-no em paz, que o amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 11. E atravessamos o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer com que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão. Prostou-se perante o rei e lhe disse: Que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. 2 Samuel, capítulo 19, versículo do 18 ao 19. Você percebe que a pessoa que o difamou e o apedrejou é a mesma que 3 capítulos depois está pedindo perdão? Mesmo Davi estando errado, Deus o honrou, pois ele ficou calado e aceitou as consequências das suas escolhas. A Bíblia menciona que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas quando você lê a história de Davi, você percebe que ele colecionava pecados, mas também estava sempre pronto a se arrepender e tentar corrigir os seus erros. Estou dividindo com você essa história, pois é necessário que reconheçamos o poder das nossas escolhas. Esse é o primeiro passo para o crescimento e a mudança. Não podemos fugir das consequências das nossas ações, mas podemos confiar que Deus está no controle e que Ele pode nos justificar, nos perdoar e nos restaurar. Não importa o que tenhamos feito no passado, devemos ser honestos e transparentes diante de Deus e dos outros e confiar que no tempo dele Ele colocará tudo no lugar certo. Enquanto esperamos, podemos buscar viver de acordo com seus princípios, buscando a sua vontade e confiando no seu amor e graça. Calar não significa desconsiderar, esquecer ou desprezar alguém. Pelo contrário, muitas vezes é uma demonstração de sabedoria e maturidade espiritual. É renunciar à nossa própria vontade de fazer justiça e permitir que Deus a faça por nós. É confiar que Deus é justo e que Ele cuidará de todas as coisas no tempo certo e da maneira certa. Calar-se diante das críticas, fofocas e situações difíceis não é sinal de fraqueza, mas sim de confiança em Deus e em sua soberania. Mostra que estamos dispostos a deixar que Ele guie nossas vidas e nos confiamos nele para agir em nosso favor. Sua atitude diz muito sobre você. Sei que essa frase é meio demodé ou clichê, como diria minhas filhas, mas é a mais pura verdade. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida, algo que acontece sem planejamento, algo que quando percebemos já fizemos. Agora, se você teve tempo de planejar, esse já é premeditado, e dessa forma você está gerando uma legalidade não somente na sua vida, mas na sua geração. Escolha planejar suas ações e pensar quais armas vai usar quando determinada luta vier. Quais ações você pode tomar quando alguém fala algo que mexe com sua índole ou quando alguém vem contar uma fofoca picante no seu ouvido? Sabe aquela que você não pode contar para ninguém? Planejar nossas ações e pensar nas melhores maneiras de lidar com situações difíceis é fundamental para manter nossa integridade e paz interior. Então, faça uma análise minuciosa no seu interior. Peça para que o Espírito Santo te mostre quem você pensa que é, quem você realmente é e quem ele fez você para ser. Por experiência própria, eu digo, você descobrirá que você não é tão princesa como gostaria. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mais indiscreta. Provérbios capítulo 11, versículo 22. A sabedoria está em saber quando falar e quando calar. A Bíblia nos adverte sobre o poder destrutivo da língua e nos ensina a usá-la com sabedoria. A mulher sábia, como mencionada na Bíblia, ganha seu esposo sem palavras, mostrando que nem sempre é necessário falar para alcançar nossos objetivos e necessidades. A escolha entre falar e calar é uma decisão importante que pode ter um grande impacto em nossas vidas e nas nossas vidas daquelas ao nosso redor. Devemos lembrar que as palavras têm poder e que é importante usá-las com sabedoria, amor e graça. Às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia e devemos aprender a guardá-lo quando necessário. Portanto, devemos buscar a sabedoria de Deus
em todas as situações, para que possamos usar as nossas palavras para edificar e não para destruir, para encorajar e não para desanimar, para abençoar e não amaldiçoar, que possamos usar nossa língua com sabedoria e discernimento, sempre buscando agradar em Deus e tudo o que dizemos e fazemos.